Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. A gente continua esse papo com a Maria Inês Nassif, que é uma das coordenadoras da Enciclopédia do Golpe. A Maria Inês coordenou esse volume, que é o volume 2, que acaba de ser lançado e trata especificamente do papel da mídia na arquitetura do golpe, de todas essas mudanças que a gente está vivendo na política nacional e, inclusive, dessa polarização que uns falam de verdes e amarelos, mortadelas e coxinhas, um fortalecimento do antipetismo. E a Maria Inês, no bloco anterior, estava falando um pouco sobre como esse processo começou desde as eleições da primeira eleição no governo Lula, passando pela questão do mensalão. E aí eu queria fechar esse raciocínio e já emendar mesmo nessa questão. Como que a mídia articula esse discurso único que fez total sentido na cabeça das pessoas? Olha, eu acho que a gente consegue entender isso pensando na mídia como partido político. Eu acho que eles têm uma posição ideológica. Acho não, eles têm uma posição ideológica que é muito semelhante, eu estou falando de grande mídia. Existe um vínculo tradicional desses meios com a elite brasileira, depois associada ao capital internacional. Não sei se vocês lembram a adesão dos órgãos de imprensa ao programa de inclusão do país no mundo neoliberal, nos governos FHC, teve uma adesão absoluta desses jornais e desses meios de imprensa. Então, como eles têm uma posição política muito semelhante, a gente diz que eles têm uma certa aderência, eles têm aderência ideológica, eles têm uma certa organicidade, que normalmente apenas os partidos políticos têm, né? Com quadro partidário meio frouxo, como a gente tem, muitos partidos de ocasião, muitos partidos de conveniência, e também muitos partidos que não dão muita atenção à organicidade, né? Ao pensar, a tentar organizar as suas bases de forma ideológica, e a direita muito menos. Os jornais e os meios de comunicação em geral, os meios que a gente chama de meios tradicionais, eles acabaram sendo grande partido de oposição no Brasil. Eles têm uma configuração de partido político. Eles têm um programa, que é um programa político, que é um programa econômico, que você vê nos editoriais e poucos destoam, um pouquinho, uns um pouco mais uns mais à direita, outros um pouco mais à esquerda, mas é um projeto de Brasil que é muito próprio deles, né? Então, hoje eu acho que o PSDB, ele só conseguiu se constituir no partido que polariza com a esquerda por conta do apoio desse grande partido que é a mídia. Eu estou convencida disso. Se não fosse a mídia, agora que a reação às mudanças tomou um ritmo próprio, você pode perceber que até o PSDB perdeu esse lhame das classes, né? Hoje os jornais falam pelas classes poderosas do Brasil, não apenas os jornais. O Jornal Nacional, a Rede Globo, em especial o Jornal Nacional, tem um papel mais importante até do que eles. Então, assim, eu acho que mais do que consolidar, até andando um pouquinho mais além do que a gente está falando, mais do que consolidar uma ideia que seja compartilhada por todo o país, o que eles fazem ao repetir sempre uma mentira ou uma versão que não está de acordo com a realidade,
ou repetir algumas palavras de ordem, tipo, o PT é corrupto, algumas máximas, eles mais dão a impressão para o grande público de uma maioria avassaladora que pensa do que eles. Hoje eu acho isso. Cria o fato. Eles criam uma impressão de que o país está sendo soterrado por aquela opinião, né? Que é o que faz, por exemplo, o ministro Barroso do Supremo fala assim, nós temos que julgar de acordo com a opinião pública. Para ele, a opinião pública, né, é essa impressão de maioria que essa campanha avassaladora da mídia, pela sua ideologia e contra os adversários, né, dão a impressão de existir no país, né? Hoje, você vendo pesquisas de opinião, você percebe que não é bem assim. A opinião pública, que é considerada pelos tribunais, que estão sendo que foram empurrados desde o mensalão pela mídia para votar de acordo com o que eles queriam, independente da lei ou da Constituição, né? Com o que essa mídia queria. Os tribunais foram pautados pela mídia o tempo todo, começar do Supremo Tribunal Federal, né? Então, hoje eu acho, olhando as pesquisas de opinião, que essa construção da opinião pública que a mídia fez, tem uma parcela muito grande da população que não foi contaminada, que sabia o que a mídia estava falando e qual a intenção que ela tem, né? Inclusive as classes populares, que você imagina que seja menos esclarecida, que esteja mais vulnerável a esse tipo de construção. Então, assim... Como que esse discurso consegue se fazer, mesmo existindo essa separação numa certa medida? Eu vou deixar essa pergunta no ar e a gente vai precisar fazer mais um intervalo e já retorna.